Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 6. Hoje nós faremos a leitura do verso 9 até o verso de número 15, o final do capítulo. Sequência do livro de Zacarias que temos feito há já algum tempo. Paramos a semana passada por conta de não estarmos presentes aqui, o nosso irmão Marcos que trouxe a mensagem em Tito, e hoje a gente retoma, então, a partir do verso 9, Zacarias capítulo 6, verso 9. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei. Estejamos, pois, atentos de modo reverente com a leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim, portanto, as Sagradas Escrituras: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eudai, de Tobias e Jedaías, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para o qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e ponha-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E dize-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono, dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Helen, para Tobias, para Jedaías, para En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, Senhor. Obrigado também pelo cumprimento das Tuas promessas. Obrigado a Deus pelo privilégio também de podermos estarmos reunidos em culto, adorando ao Senhor e buscando ciência na Tua palavra, sabedoria vindo do Senhor, para que possamos viver o nosso dia a dia de conformidade com a Tua vontade, em louvor e glória ao Teu santo nome. Pai, que o Senhor nos abençoe nesta noite, nos edifique segundo a ação do Teu Santo Espírito, para que, mediante a pregação da palavra, sejamos assim confortados e confrontados por ela, e ao mesmo tempo ensinados a respeito do Teu querer. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, e fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos e irmãs, para o nosso próprio bem e para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós acabamos de cantar e ver durante toda a liturgia do nosso culto a respeito do governo de Deus sobre todas as nações, do envio de Jesus, o Messias, como aquele que viria para reinar eternamente. Mas eu te pergunto, você acredita que Deus governa? As suas decisões, a sua postura, reflete o fato de Deus governar? E se Deus governa, por que nós passamos por tantas situações adversas? Então, por que nós sofremos? Por que somos alvos de injustiça? Por que o ímpio prevalece? Por que a igreja é perseguida? Por que o crente é afligido e a violência predomina? Na cabeça de muitos, dentro desse assunto, tratado pela Teodiceia,
Se Deus é bom, por que existe mal no mundo? E se Deus governa, por que as situações adversas chegam até a minha casa? Muitas vezes nós, mesmo crentes em Cristo Jesus, já tendo confessado Ele como Senhor da nossa vida, quando as dificuldades batem à nossa porta, nós, no nosso coração pecaminoso, nós questionamos, será que de fato Deus governa? É óbvio que não existe uma resposta fácil para a questão do sofrimento, das injustiças, da violência deste mundo, diante desse cenário que a palavra de Deus nos apresenta como Deus governando sobre tudo e todos, como acabamos de cantar. Mas o que as Escrituras de fato apresentam é que tudo tem um propósito, e que Deus, soberano e justo, aplicará o seu juízo sobre todos os atos de todos os homens. O fato de Deus governar não isenta a responsabilidade dos homens em agir, tanto de modo justo como de modo ímpio, como a maioria faz. Só que se nós não tivéssemos a plena certeza de um dia do juízo e da aplicação justa de Deus, aí nós poderíamos dizer que esse Deus não tem o governo. Façamos uma comparação, obviamente bem simples, mas com o sistema de governo que nós temos. Nós temos um Estado constituído. O Estado é soberano, o Brasil é soberano. Só que o fato de termos um Estado estabelecido, com leis estabelecidas, com uma polícia estabelecida, um sistema judiciário, inclusive prisional estabelecido, isso não nos isenta de sermos alvos da violência no dia a dia. Porém, o Estado continua soberano, porque mesmo quando o homem age de modo violento e chega e bate em tua porta e te causa algum mal, esse Estado aplica, ou pelo menos deveria aplicar sobre ele a justiça, e isso faz desse Estado um Estado soberano. E dentro de um padrão bíblico, inclusive, dando a possibilidade desse Estado até mesmo na aplicação de morte sobre aquele que age contrário ao padrão. Mesmo que nós não temos pena de morte no nosso Estado constituído, mas nós temos o poder de polícia, que diante do confronto, exerce o poder soberano do Estado, inclusive tendo a capacidade, diante de Deus e diante das autoridades, de utilizar a força para, em revide a violência sofrida, inclusive matar o bandido. E louvado seja Deus por isso. Essa figura do Estado acaba servindo, guardadas as devidas proporções, a mesma ideia da soberania de um Deus, que já previu uma lei, uma justiça, e de que haverá um dia em que julgará todos os atos de todos os homens. Isso faz dele ainda um Deus que governa. O que muitas vezes as pessoas querem é que esse Deus que governa viesse a tolir o direito que as pessoas têm de agir segundo a sua própria inclinação. E muitas vezes nós pensamos, por que Deus não mata o ladrão? Por que Deus não mata o assaltante? E por que Deus não acaba com a vida daquele que molesta e abusa das nossas mulheres? Se Deus realmente quisesse aplicar a sua justiça sobre todos os homens, irmãos, não só o ladrão, o assaltante e aquele que molesta, seriam alvos dessa justiça e de morte. Mas todos nós, pois a palavra do Senhor diz que todos nós somos pecadores. E diante do padrão de Deus, todos nós somos sujeitos a essa condenação. Se não fosse a obra de Cristo, todos nós estaríamos sujeitos a isso. Mas o fato dele dizer que o homem é responsável pelos seus atos e que um dia há de aplicar sobre estes todo o seu verdadeiro juízo, nos garante que de fato Deus governa. Em sua grandeza, ele permite situações adversas, que o homem siga o seu próprio coração. Porém, esse Deus continua mantendo o curso do mundo para o cumprimento da sua vontade.
agindo com o seu Santo Espírito, atuando na vida dos seus, inclusive segurando o ímpeto veemente do coração dos ímpios, e ora, deixando o homem seguir segundo o seu próprio curso, para cumprir com seus propósitos. Mas nenhuma situação será deixada de lado. Deus não fará vistas grossas para nenhuma situação injusta. E isso reforça o fato que Deus governa. Porém, irmãos, quando nós olhamos para o povo dos dias de Zacarias, eles tinham esse mesmo questionamento. Será que Deus governa? Será que Deus está realmente no controle de tudo? Por que então nós fomos levados para a Babilônia? Por que nós agora estamos sob o Império Persa? Por que a obra da restauração do templo foi embargada? E por que não há recursos? Por que não há gente suficiente para o trabalho? Se Deus governa, por que nós estamos passando por todas essas situações adversas? Na verdade, esse povo que assim questionava se esquece pelo fato de que foram disciplinados pelo próprio Deus por conta da postura de desobediência ao Senhor. Eles só foram levados para a Babilônia porque não obedeceram o padrão que Deus havia estabelecido. E que ainda estavam debaixo do governo dos povos, e que ainda passariam sobre os macedônios, depois os gregos e por fim os romanos, por conta da desobediência. Só que muitas vezes nós colhemos a consequência dos nossos próprios atos, e como pecadores que somos, a gente joga a culpa em Deus. Pô, Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer na minha vida? Mas peraí, você agiu de acordo com a escolha que você bem definiu e decidiu. E agora você só está colhendo aquilo que você plantou. E aí nessa hora, quando tudo dá errado, o jeito mais fácil é simplesmente olhar para Deus e falar: puxa vida, hein? Por quê? Mas independente, irmãos, das nossas escolhas, Deus continua sendo soberano. Deus está no controle de tudo. E cada detalhe revela o seu poder em cumprir o plano redentivo. A nossa geração é beneficiada nesse sentido, porque nós temos já o plano de redenção e a revelação já completa. Nós já temos o quadro pintado e assinado. Deus, nos dias de Isaías, olha para o seu povo e diz: por conta da sua desobediência, eu virei e te levarei cativo. E vocês passarão 70 anos nesse cativeiro. Depois eu o restaurarei. Porém, vocês ainda estarão sobre o jugo. Não só da cabeça de ouro, mas do peitoral de prata, do ventre de bronze, e das pernas de ferro e de barro, como é descrito na visão ou no sonho que Nabucodonosor tivera. Deus já havia estabelecido rigorosamente todas as nações que dominariam Israel. Hoje nós sabemos disso, mas esse povo não. Mesmo eles tendo já conhecimento da profecia de Isaías, tendo conhecimento das revelações de Daniel, mas eles estavam no meio do processo. E para eles era mais difícil, mas para nós não, pelo menos não deveria. Nós já sabemos que Deus, no governo de tudo, direcionou cada detalhe da existência do mundo para a vinda do Messias, para o nascimento de Jesus em Belém, como cantamos. Para que a luz chegasse até a Galileia, até os nazarenos. E por isso Jesus é chamado de Nazareno, porque seu ministério foi realizado entre eles. Ou seja, Deus estabeleceu cada detalhe e cumpriu rigorosamente, minuciosamente, cada detalhe dos seus propósitos. E isso serviria, já seria mais do que suficiente, para que eu e você compreendêssemos que Deus, de fato, está no controle de tudo. Mesmo quando a adversidade chega, mesmo quando a pandemia vem, mesmo quando ainda há fome que ainda virá, e de tantos outros flagelos que a palavra de Deus nos apresenta que virão, irmãos. Nós ainda não chegamos na grande tribulação. E mesmo assim, mesmo ciente de tudo isso, e que a igreja passará por ela, nós temos a plena convicção
de que Deus continua reinando sobre tudo e sobre todos. O livro de Zacarias, que é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento, ele revela esse poder de Deus sobre tudo, sobre os povos, sobre as nações, sobre os líderes dos povos, sobre a manutenção do seu próprio nome, ou seja, mostra que Deus é infalível e que nada pode mudar a sua vontade absoluta e decretada. É Deus quem remove reis, estabelece reis, é Deus que move o coração de cada um, é Deus que conduziu Ciro para permitir o retorno de Israel, mas é o Deus que endurece Dario para embargar a obra, e depois o amolece novamente para que a obra continue. Deus cumpre rigorosamente os seus propósitos. Mesmo que tudo pareça o contrário, irmãos, Deus governa sobre tudo e todos, e no seu tempo Ele cumpre rigorosamente os seus propósitos. Nós não podemos nos esquecer disso. O povo que havia voltado para Jerusalém, nós sabemos que não foram todos, né, mas aqueles que voltaram, porém estavam vivendo com muitas dificuldades. Ainda estavam sob o domínio dos inimigos, faltava mão de obra, faltava dinheiro, faltava recursos, faltava liberdade. Porém, Deus, através de Ageu e Zacarias, traz uma palavra de esperança ao povo. De que apesar das circunstâncias, Deus continuava no controle e que Ele é infalível nos seus propósitos. No contexto, depois de apresentar as 8 visões, que nós já estudamos aqui, Deus chama a atenção do povo para voltar a viver uma verdadeira comunhão, e por isso nós temos uma palavra explícita, né, do Senhor no início de Zacarias, dizendo justamente nesse sentido. Se você quiser dar uma olhadinha lá comigo. Zacarias capítulo 1, o verso 4, ele diz assim: não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, das vossas más obras. Mas eles não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Não sejam como os vossos pais. O verso 3, nós temos essa mensagem explícita, quando diz, portanto dizeres, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para quem? Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, a palavra, a mensagem de Zacarias e de Ageu era justamente isso. Consagre-se ao Senhor, volte para Deus e Deus abençoará vocês. Não esperem Deus abençoar para voltar, mas volte antes para que Ele te abençoe. É muito comum nós tentarmos fazermos essa barganha com Deus, né? Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer tal coisa e tal. Não, não, não. Deus não é um moleque, um menino, um bebê para você falar, ó, se você fizer tal coisa eu te dou espirulito. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. A nossa postura diante dele tem que ser independente das circunstâncias, independente da situação. Deus então chama esse povo para retornar, e Deus trata de uma situação real, pessoas reais, para apontar o cumprimento da sua vontade eterna e messiânica. Quando nós olhamos aqui para Zacarias capítulo 6, do verso 9 em diante, ele trata de nomes específicos. Heldai, Tobias e Gedaías, que são os mesmos nomes do verso 14, só com uma diferenciação, nós não sabemos o motivo disso, mas trata das mesmas pessoas. Heldai é chamado de Helen aqui, lembrando que no hebraico se escreve só com consoantes, você não tem as vogais, e talvez por conta disso, na tradução, haja alguma mudança. Mas tanto Heldai como Helen é a mesma pessoa, Tobias, Gedaías a mesma pessoa, e Josias, aqui chamado de En, também refere-se à mesma pessoa, ambos filhos de Sofonias. Deus trata com pessoas específicas, irmãos, para cumprir os seus propósitos. E essa palavra que veio do Senhor a Zacarias dava nomes específicos e dava atitudes específicas para que Zacarias fizesse e dava inclusive uma ordem bem definida. Zacarias recebe então uma tarefa bem definida que representaria a ação de Deus no âmbito redentivo.
pessoas voltariam do cativeiro com recursos para uma obra específica e para uma analogia peculiar que nós vamos estudar. Veja a ênfase que o texto nos dá nos primeiros versos em relação àquilo que Zacarias deve fazer. Ele começa no verso 10 dizendo: recebe. Recebe quem? Aqueles que foram enviados ou levados cativos. E ele dá o nome deles. Depois no verso 11 ele recebe. Recebe. Ele repete, recebe. E agora não só recebe aqueles que vêm dos cativos, mas os recursos que eles trazem. E depois que ele recebe, ainda no verso 11, é dada uma ordem: faze. E era para fazer coroas. E depois coloque ou ponha-nas na cabeça de Josué. E por fim o verso 12 apresenta mais uma ação que foi dada a Zacarias e diz-lhe: recebe, recebe, faze, põe e diz-lhe. Havia uma tarefa específica para Zacarias, e todo esse cenário apontava para uma verdade superior, uma verdade muito mais transcendente a respeito da vinda do Messias, daquele que seria o Salvador e o nosso Rei. Como eu já disse, os nomes do verso 10 são repetidos no verso 14, apesar aí da diferença no registro. Outro assunto, ou outra palavra-chave que nós precisamos entender, é que no verso 11 é dito para que ele fizesse coroas, no plural. Só que essa coroa era colocada na cabeça só do sumo sacerdote. O fato de o termo coroas estar no plural, como eu aponto aí no slide, indica para a importância e principalmente para o duplo ofício que essa coroa representa. Não em quantidades, mas o ofício que ela representa. Se você se lembra na leitura que nós fizemos, o verso 13 vai dizer a respeito de um rei, mas vai dizer também a respeito de um sacerdote. E ambos estão no trono. O verso 13, no final, vamos ler o verso 13 para você se relembrar, ele diz: ele mesmo edificará o templo do Senhor, nós vamos ver quem que é este, e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará. Ele se assentar-se-á no trono como rei, para dominar. E ao mesmo tempo será o quê? Sacerdote onde? No seu trono. Veja, o mesmo trono, dois ofícios. Ofício real, ofício sacerdotal. E o final do verso 3 diz: e reinará perfeito o quê? União entre ambos os ofícios. Que ofícios? De rei e de sacerdote. Portanto, o termo coroas aponta a ideia de que essa coroa que Zacarias faria e colocaria na cabeça de Josué, o sacerdote, ou o sumo sacerdote, representavam dois ofícios. Era uma coroa dupla. Talvez até mesmo na execução dessa coroa ele tenha feito como se fosse uma sobre a outra. Mas a ideia é que ela apontava para os dois ofícios. Nós vemos que ele também deveria receber a oferta, né? Então as ofertas, as pessoas, o confeccionado da coroa, que depois serviria de memorial e ficaria no templo. O verso 14 diz isso, né? Quando o templo fosse reconstruído, essa coroa que você pôs na cabeça de Josué, vão servir de memorial para aqueles que vieram. E ele repete o nome dessas pessoas. Essa coroa não seria colocada na cabeça deles, mas serviria como um memorial. Estaria colocado no templo para que todos lembrassem que o Senhor trouxe do cativeiro o seu povo, trouxe recursos para restabelecer o templo. Só que toda essa história real, verdadeira, e que aconteceu de fato, não estava apontando para o templo físico, mas para algo muito maior, que é apresentado na figura de um homem cujo nome é renovo, o broto novo. Este é o grande foco. Veja aí o que diz o verso 12. Zacarias deveria dizer para Josué, o filho de Zosadaque, o sumo sacerdote: assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem. Josué era um tipo de Cristo, era um tipo do Messias. Eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar
e edificará o templo do Senhor. O texto, irmãos, está falando justamente da chegada do renovo. Mas esse renovo não era Josué, ele apenas representava. Mas quem então de fato é o renovo? Quem de fato é o broto novo? Mais uma vez, a Bíblia precisa interpretar a própria Bíblia. É isso que nós temos enfatizado enquanto seguimos as profecias de Zacarias. Quem tem que nos responder quem é o renovo, não sou eu nem você, mas a própria revelação de Deus. E por isso eu quero chamar a sua atenção para rapidamente tratarmos disso. A Escritura usa esse título na perspectiva do Messias. O que é o Messias? O Cristo, o Salvador. O Messias que aponta para Jesus. Se você der uma olhada, Zacarias capítulo 3, verso 8. Esse termo já apareceu. E mais uma vez, nós vemos aqui Zacarias 3 dizendo: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo. Qual que é o nome desse servo? O renovo. Então esse servo é apresentado na palavra do Senhor como o servo do Senhor. Se você comparar isso com Isaías, você vai já de cara matar quem é o servo do Senhor. É Jesus Cristo. Mas além de ser servo, nós vemos que aqui em Zacarias, no texto que lemos, 6, verso 12, diz que ele é um homem. Verso 12 diz: diz-lhe, assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem, cujo nome é renovo. Esse renovo, portanto, além de servo do Senhor, é também homem. Ele teria que assumir a figura humana. E quando você vai observar ainda em Zacarias, no verso 12 diz: ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Essa parte B diz que esse renovo teria que vir dentre o povo de Israel. Ele brotará do seu lugar. Não refere-se a outras nações, mas refere-se ao lugar que Josué está como sumo sacerdote. E se você comparar isso com Jeremias, eu faço questão de você dar uma olhadinha lá comigo. Abra a palavra do Senhor lá na profecia de Jeremias. Se você tiver dificuldade, não tem problema, apenas ouça a leitura que eu farei. Zacarias capítulo 23, o verso 5 e 6 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Jeremias capítulo 23 fala desse renovo, e fala que ele é descendente de Davi, fala que ele habitaria ou assentaria no trono de Davi, que ele traria justiça, que ele traria juízo sobre a terra, que Israel seria alcançado por sua graça, e que ele, ao mesmo tempo que é chamado de renovo, ele também é chamado de Senhor, com todas as letras maiúsculas, apontando que o renovo é o próprio Deus. Justiça nossa. Então, quando a palavra de Deus fala a respeito de renovo, ele está falando a respeito do próprio Cristo. Ainda, Jeremias 33, você que está aberto aí, vá para frente, senão só acompanha a leitura que farei. Jeremias 33, verso 15, vai nos dizer assim: naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, Jerusalém habitará seguramente, e ela será chamada Senhor, justiça nossa. Nós vemos que esse renovo ele confunde com a própria cidade santa, ele confunde com o próprio nome de Deus, porque ele será tanto sacerdote como rei. Dê uma olhadinha, em Gênesis 14 vai falar de Melquisedeque, que é o que o Salmo 110 que nós lemos diz: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse renovo, irmãos, é tanto o renovo que reina como rei,
como também aquele que nos apresenta diante do Senhor como sacerdote. Por isso, ele é servo, ele é homem, ele é sacerdote e rei, e ele é como o próprio Deus, o renovo e chamado de Senhor, justiça nossa. Isaías, capítulo 4, nos aponta também para essa verdade, quando ele nos diz assim, Isaías capítulo 4, verso 2. Isaías capítulo 4, verso 2 diz, naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os que de Israel, ou para os que de Israel que forem salvos. O renovo do Senhor é a fonte da salvação, porque Ele é o próprio Deus. Então, quando nós olhamos lá para Zacarias capítulo 6, que diz que esse homem é o renovo, ele brotará, né, trará salvação, está falando de Cristo. Josué tipifica isso, mas ele está falando de Cristo, aquele que será coroado para ser rei e para ser sacerdote. Há uma analogia muito interessante com os títulos dados ao renovo, com a sequência dos evangelhos. Se a gente vai pegar os evangelhos que trata da vida de Jesus, do nascimento, do ministério terreno, da sua obra e da sua obra de salvação, há uma relação perfeita entre o tempo de renovo. Se você vai, por exemplo, para o evangelho de Mateus, vai apresentar Jesus como o sacerdote rei. Se você vai para o evangelho de Marcos, você vai ver que ele vai apresentar Jesus como servo. Se você vai para o evangelho de Lucas, você vai ver que Lucas apresenta Jesus como homem. E se você vai para o evangelho de João, o verbo encarnado, João apresenta Jesus, ou o renovo, como sendo o próprio Deus. Os 4 evangelhos vão assumir essas 4 características do renovo: o servo, o homem, o sacerdote ou rei e Deus. Deus está no controle de tudo. A sua revelação é perfeita. E cada detalhe, cada expressão, cada verdade apontam para Cristo. Aquele que vem para ser o servo do Senhor e realizar a obra, e que vem como homem para pagar em nosso lugar a dívida que pesava sobre nós, mas que assume ao mesmo tempo a autoridade de sacerdote e de rei, pois é o próprio Deus encarnado. Feito esse contexto, irmãos, e cientes, portanto, que Zacarias usa Josué, o sumo sacerdote, como esse tipo de Cristo, nós vemos então, portanto, nos versos lidos, Zacarias capítulo 6, de 9 a 15, sobre nada mais, nada menos do que o ministério do renovo, ou o ministério de Jesus, a chegada do rei sacerdote. E voltando aqui para Zacarias, o que nós podemos então observar a respeito das profecias relacionadas ao ministério do renovo? Vamos lá. O ministério do renovo, o ministério de Jesus, o servo, o homem, rei, sacerdote e Deus. Nós vemos, primeira coisa, sobre o ministério do renovo, que esse ministério, ele veio como prometido. Eu já quero colocar isso no passado, né, apesar da profecia apontar isso para o futuro, mas eu quero tratar como passado, porque isso já realizou. O verso 12, a parte C, vai dizer que ele brotará do seu lugar. Essa ideia aponta para o fato de que ele vem da descendência do povo de Israel. Quando você vai lá para Lucas, capítulo 3, você vai ter a genealogia de Jesus, e você vê Lucas fazendo de modo diferente de Mateus, porque em Lucas, Jesus é apresentado como homem. A genealogia de Mateus apresenta Jesus como descendente de Davi, o rei. Mas Lucas apresenta ele como filho de Adão, filho de Deus, ou seja, como homem, e traça toda a linhagem do povo de Israel, da onde sairia o Messias. Quando o texto de Zacarias, usando Josué, aponta para o ministério do renovo, ele diz, olha, ele brotará no seu lugar, ele vai vir dentre o povo de Israel, da genealogia daquele povo que Deus separou. E isso fica claro quando você vê o nascimento de Jesus, de quem ele nasceu, de quem ele era descendente e de tudo mais. Além disso, o ministério do renovo
aqui em Zacarias, aponta para o fato do cumprimento da sua missão. A parte final do verso 12 diz que ele edificará o templo do Senhor. Mas não foi a geração de Zacarias que edificou, pastor? Mas não é desse templo físico que nós estamos falando, mas do templo espiritual onde eu e você fazemos parte. A palavra de Deus chama você de o quê? De templo do Santo Espírito, não é assim? Essa é a obra que Jesus fez. Quando você vai lá para João, e eu convido, esse texto é importante para que você acompanhe comigo, para entender o cumprimento da missão do renovo. Lucas, como eram vários nomes, era a questão da genealogia, você não precisa abrir, mas aqui João é importante. João capítulo 2, verso 18, vai dizer assim: perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Aí Jesus responde, Jesus lhe respondeu, Jesus como renovo responde: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foram edificados este santuário, e tu, em 3 dias o levantarás? E aí João explica, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Zacarias diz que ele vem fazer o que mesmo? Edificar o templo do Senhor. E através da sua morte e ressurreição, em 3 dias, ele restabelece o verdadeiro santuário do Senhor. E é por isso que hoje nós podemos adorar ao Senhor em qualquer lugar. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Não mais em Jerusalém, não mais no Monte de Samaria, porque agora, no próprio Espírito de Deus, fez da nossa vida o seu templo, a sua habitação. Isso é obra do renovo. O ministério do renovo, então, ele veio como prometido, ele cumpre a sua missão rigorosamente. E que mais? Ele recebe a sua recompensa. Volte aqui para Zacarias, capítulo 6, verso 13, a parte A do versículo diz: ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. A obra de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição e posteriormente a sua ascensão apontam para esta glória, para essa recompensa. A obra que Jesus fez na cruz do Calvário já foi consumada. E é por isso que Mateus capítulo 28, 18 vai dizer que ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Apocalipse diz que com a sua ascensão, ele se assenta no trono, vestido de glória, como Zacarias havia prometido. O ministério do renovo veio para cumprir, veio como prometido, veio para cumprir a sua missão. Aponta para a sua glória eterna, o recebimento dessa recompensa. Mas também indica, irmãos, a instalação do seu reino com poder. Veja o que diz ainda o verso 13. Além de o mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, a sequência nos diz, assentar-se-á onde? No seu trono e dominará. Ele terá todo o poder, toda a autoridade. Apocalipse capítulo 5, você não precisa abrir, mas você vai se lembrar, pois nós já estudamos isso, diz que João, vendo aquilo, e observa um livro selado, por dentro e por fora, com 7 selos, e que ninguém era digno de olhar para o livro, e muito menos tomar aquele livro. E João chora, porque ele entende que aquilo significa, puxa vida, nós estamos perdidos, não tem mais o que fazer, ninguém vai conseguir abrir esse livro e continuar com o programado, o prometido de Deus. E ele chora, e alguém então, um anjo diz, não chora não, meu amigo, porque o Cordeiro venceu. E ele tem o poder de tomar o livro e de abrir os selos.
E aí diz o texto que quando João olha, ele não vê um cordeiro, mas ele vê um leão que dominará, que é símbolo de poder. Então, quando Zacarias fala desse ministério do renovo, ele aponta para o fato de que esse renovo virá e instalará com poder, com domínio, o seu reino. Ele se assentará no seu trono e dominará, e Jesus já fez isso. Mas não apenas isso, irmãos, Zacarias ainda apresenta que esse renovo, ele unirá tanto o ofício real, como rei, como aquele que domina, como também o ofício sacerdotal. Por isso que ele, como sumo sacerdote, abre um novo e vivo caminho para que você entre, através do seu sangue, você entre na presença do Senhor. Olhando aqui para Zacarias ainda, a parte do capítulo 13, a parte C, diz: e será sacerdote no seu trono, e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. Quando você dá uma olhadinha na carta aos Hebreus, no capítulo 7, nós vemos o referendar de que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é da tribo de Levi, por isso ele não segue o sacerdócio levítico. Ele é da tribo de Judá, de onde sairia o rei. Mas ao mesmo tempo, antes mesmo do estabelecimento das 12 tribos, ele é o rei de Salém, que é o rei da paz, e ele é Melquisedeque, o rei de justiça, Melec. Essa é a ideia do próprio nome, Melquisedeque, o rei de justiça, que reina num lugar que é chamado Shalom, ou Shalem, que é paz. O renovo, ele é sacerdote da ordem do Melquisedeque. Veja o que diz aí Hebreus capítulo 7, se não só acompanha a leitura. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. É o rei de paz e justiça, irmãos. Sem pai, nem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Nós cremos que o rei de Salém, Melquisedeque, nos dias de Abraão, foi uma teofania, uma manifestação do próprio Deus, tomando uma forma de homem temporário, para manifestar o seu poder e o seu exercício como rei e sacerdote. O renovo faria isso novamente, uniria os dois ofícios. Por isso que Jesus é rei e ao mesmo tempo sacerdote. E não qualquer rei, e não qualquer sacerdote, mas ele é o rei e sacerdote da justiça e da paz. Irmãos, isso é fantástico, é maravilhoso, quando você vê essa conexão da teologia bíblica, apontando para termos específicos e mostrando o quanto Deus, na sua grandeza, definiu cada detalhe, cada palavra revelada tem um porquê. Mas continua. Voltando aqui para Zacarias, nós vemos que é feito um memorial, né? No templo. O verso 14 vai dizer: as coroas, porque apontavam para essa duplicidade, ofício de rei e ofício de sacerdote, não que eram duas, não é quantidade, mas as coroas serão, para aqueles que voltaram do cativeiro, e ele cita os nomes, será como memorial no templo do Senhor. Ou seja, o ministério do renovo apontado aqui por Zacarias fez-se um memorial de comunhão. A ideia é que aquela coroa colocada no templo representava os dois ofícios, que Jesus é rei, mas que ele é sacerdote, que ele abriu esse novo e vivo caminho através do seu sangue, para que eu e você hoje
pudéssemos nos achegar a Deus e nos derramar. E esse memorial aponta justamente para aquilo que nós vamos celebrar daqui a pouco. Melquisedeque, lá em Gênesis 14, quando ele recebe o dízimo de Abraão e adora o Deus Altíssimo, ele justamente entrega para Abraão pão e vinho. Isso era um memorial. O renovo vem e estabelece um novo memorial, como rei e como sacerdote. É isso que Zacarias está revelando. E o último ponto ainda, irmãos, quando nós olhamos para Zacarias, capítulo de número 6, o verso 15, é dito assim: aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Há uma diferença gritante entre o verso 10 e o verso 15. O verso 10 diz: recebe dos que foram levados cativos. Está falando do retorno dos exilados. E o verso 15 não está falando dos exilados, mas está falando de um povo que vem da onde? O que está escrito aí? Aqueles que estão longe virão. Sabe quem são esses? Sabe quem são esses? Eu e você. O ministério do renovo alcançaria todas as nações e por isso traria gente de longe para reconstruir o templo. E sabe como que nós fazemos isso? Quando você faz discípulos. Quando você prega o evangelho. Quando você que foi alcançado pelo renovo, o juiz de o rei de justiça e de paz, que foi agregado e salvo pela obra do servo, do homem, do rei sacerdote, do próprio Deus, é agregado na tarefa de proclamar as virtudes de Deus para todas as nações, até os confins da terra. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos pedras que fomos trazidos para esse santuário, pedras vivas, para alcançar outras pedras. O próprio ensinamento do Senhor aponta para o fato de que nós fomos feitos templos do Espírito Santo e que agora, ao anunciar do Evangelho, essas pessoas que são alcançadas pela pregação do Evangelho do renovo, do Evangelho daquele que venceu a morte e ressuscitou, eles também se tornam habitação do Espírito Santo e, consequentemente, são templos do próprio Deus. Nós que fomos alcançados de longe, justamente chegamos aqui para agora sermos instrumentos na mão daquele que reina, para estabelecer, para edificar o templo do Senhor. O apóstolo Paulo faz uma conexão interessante quando ele, em 1 Coríntios capítulo 3, diz que nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus. E aí ele usa um outro termo que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando agora. Ele diz que nós somos também edifício de Deus. Quer ver lá? Abra comigo 1 Coríntios capítulo 3. De 1 a 9, onde ele exorta o povo de Deus a andar de um modo unido, sem imaturidade, sem carnalidade, sem competitividade. E lá no verso 9 do capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo nos diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Nós somos templos. O verso 10 ainda continua: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é o renovo, o qual é o Messias, no qual é Jesus Cristo. O sétimo ponto aqui, irmãos, nós vemos que a profecia de Zacarias
mostra que o renovo agrega um povo de longe para uma grande comissão, para edificar o templo. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor, fomos selados pelo seu Santo Espírito, não mais para vivermos a nossa vida, mas agora para exaltarmos o nosso Senhor e Rei, como cantamos aqui, através da tarefa de edificar templos. Não templos de alvenaria, mas templos vivos. Pessoas que serão alcançadas pelo mesmo evangelho que nos alcançou. Jesus já realizou isso. E a nós agora, só nos cabe, tão somente servir esse Deus Rei, soberano, que domina com justiça e paz, usando a nossa vida como um instrumento nas suas mãos, como cooperadores de Deus, para edificar vidas. Concluindo, irmãos, as dificuldades dos dias de Ageu e Zacarias, com a restauração e reconstrução dirigida por Zorobabel e Josué, apontava, na verdade, para o estabelecimento e a chegada do reino de Deus. Jesus, o renovo, viria como prometido, cumpriria sua missão, assumiria o governo e a autoridade sobre toda a terra e céu. Esse evangelho será pregado em todas as terras, edificando o templo do Senhor, que são os eleitos, habitação do Espírito Santo, e que são chamados para ajudar e edificar outros templos. Certamente Deus governa, não tenha dúvida disso. Apesar das lutas, dificuldades, perseguições e tribulações, tudo está sendo cumprido conforme o combinado. O reino já é real, mas não visível a todos. Precisamos esperar que o número dos eleitos se completem. É assim que Deus responde às almas dos nossos irmãos que já estão diante do seu trono nos céus. Porém, o renovo já realizou a sua obra. Como ele diz na cruz, está consumado. Aguardemos apenas o tempo de Deus. Você também já foi agregado e foi confiada a você uma missão. Então ajude a edificar o templo do Senhor. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus tem cumprido rigorosamente com o seu plano, irmãos. E Ele te chamou para fazer parte disso. Ele te deu esse grande privilégio. Coisa que os anjos anelam perscrutar, como diz Pedro. Mas que Ele confiou a mim e a você. Então, viva debaixo do governo do renovo. Do governo de Jesus, que veio como prometido, que venceu, que cumpriu e que nos designou para que preguemos o seu evangelho a toda criatura. Que Deus assim nos abençoe. Amém?